Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso webinário sobre a questão de pesquisa e estratégias de busca na literatura. Eu sou André Azeredo, sou médico epidemiologista da HT Analyze e nós vamos tratar desse assunto agora. Então, primeiro, rapidamente, estratégia de busca, né? Por que que a gente tem que ter uma estratégia de busca para buscar na literatura? E o resumo é esse, né? Porque a gente tem que ter uma forma profissional de navegar nas evidências que existem na literatura. São muitos estudos, cada vez mais, é uma carga de construção de conhecimento gigantesca, né, que se avoluma a cada dia. Então a gente tem que ter um método de navegação profissional para achar o que a gente quer de base de evidência para uma determinada questão clínica. Essa busca tem que ser feita com um método transparente e reprodutível, né, para que a gente possa provar para os nossos pares que a gente não escolheu os artigos, a gente de fato fez uma busca abrangente de tudo que importa para aquela questão de pesquisa. Uma busca profissional possibilita a atualização de forma sistemática. Então, eu rodo a busca hoje, se eu usei um método profissional, eu rodo ela daqui a um mês, um ano, e eu consigo partir de onde eu parei, né, e manter a minha base de literatura atualizada. E para fins de fazer uma revisão sistemática para publicação, o que a gente busca numa busca dessas literaturas, né, o nosso objetivo é ter uma busca de alta sensibilidade, ou seja, uma busca que maximiza a probabilidade de incluir todos os estudos relevantes, mesmo que o nosso preço a pagar por isso seja pegar muitos estudos não relevantes. Onde é que a gente busca? Tem várias bases de dados que podem ser pesquisadas. As mais comuns na área das ciências da saúde são a Medline, o Embase e a base de estudos da biblioteca Cochrane, a Cochrane Central, tá? A Medline é a maior base de dados da área da saúde e ela tem acesso livre, acesso grátis, pela ferramenta de busca PubMed. O Embase é uma base privada e a Cochrane ela é privada, mas acessível. Existem outras bases de dados eh, mais ou menos genéricas, né? Tem algumas que são de áreas específicas. Então, por exemplo, se você for para a área de genética, existem bases de dados específicas de genética que você consegue pesquisar pelo PubMed. Toxicologia tem base de dados específica também acessível pela ferramenta PubMed. E outras áreas específicas que você consegue achar a base de dados, tá? Além disso, além de buscar nas buscas eletrônicas, bases de dados eletrônicas, a gente pode fazer a busca manual, digamos, na lista de referência de estudos publicados, pode verificar em registros de estudos em andamento, como clinicaltrials.gov, e a gente também pode procurar estudos não publicados em locais menos nobres, né, como, vamos dizer assim, uma busca no Google Acadêmico, no Google Comum, ou em anais de congressos e locais que não são controlados por editoras comerciais. Nos aprofundando um pouco mais, né? O PubMed é a ferramenta de busca desenvolvida e mantida pela Biblioteca Nacional de Medicina do governo dos Estados Unidos, tá? Então ela é financiada pelo governo dos Estados Unidos, por isso que ela é grátis, né, para o mundo, porque tem alguém que paga. De tempos em tempos, né, o governo americano tem uma ameaça de shutdown, né, de falta de financiamento, e já aconteceu nos últimos 10 anos umas duas vezes do PubMed ficar um, 2 meses sem atualização, porque faltou financiamento. Então, só para vocês saberem que isso pode acontecer. O conteúdo principal é o Medline, mas também tem outras bases de dados. A Medline é o principal componente do PubMed. Esses números aqui certamente já estão defasados, né, já mudaram, mas os números são grandes mesmo, né, mais de 29 milhões de referências indexadas, cobertura desde 1966 até o presente. Tem até estudos mais antigos, né, com indexação retrospectiva, que pegam desde o pós-Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente 5.200 periódicos, 40 idiomas, 45% deles dos Estados Unidos, 91% do conteúdo publicado em inglês. Quando vocês verem no Medline, lá no PubMed, um resultado de um estudo com o título entre colchetes,
quer dizer que o artigo ele é em outra língua que não seja inglês, e que só o resumo e o título também em inglês. O Embase é uma base de dados privada que tem mais de 41 milhões de referências indexadas, com cobertura mais abrangente do que o PubMed. Pontos fortes, classicamente, são informações farmacêuticas e estudos europeus. E antigamente, até 10 anos atrás, ele tinha uma sobreposição de 35 a 50% com a Medline. Isso ainda é verdade, né, se a gente pesquisa só a base de dados Embase, né? Porém, o Embase também é o nome da ferramenta de busca. Então, existe a ferramenta de busca Embase, que acessa a base de dados Embase. E a ferramenta de busca Embase, deixa eu ver se eu tenho aqui de uma figura mais atualizada. Não tenho. Até vou fazer um pequeno desvio aqui da minha apresentação, para pegar um slide aqui e mostrar para vocês. Esse aqui está atualizado, ó. A ferramenta de busca Embase, desde 2010, ela começou também a incluir a Medline, tá? Então, pelo Embase, você tem acesso ao Embase, você consegue pesquisar, você seleciona lá se quer pesquisar só a base de dados Embase ou se quer Medline, e consegue daí pesquisar tudo na mesma passada, tá? Voltando. É considerado, para fins de revisão sistemática, é considerado fundamental pesquisar o Embase e o Medline, tá? Se pesquisar só uma das duas bases dá 80, 90% da literatura relevante, mas a gente deixa de pegar uns 10 a 20% dos estudos relevantes. Então tem que ser redundante mesmo para fazer revisão sistemática para fim de publicação. Então as buscas são consideradas complementares nessas duas bases. Então, a recomendação é que sempre se busque pelo menos nessas duas grandes bases. O Embase, ele é caro, dá para pagar por acesso mensal, semanal, se não me engano é US$ 400 para uma semana de acesso e US$ 16.000 para assinatura institucional anual, né? Geralmente o acesso é institucional, muitas universidades têm acesso, a CAPES chegou a ter acesso um período, acho que agora não está dando acesso direto pela CAPES, mas muitas universidades e bibliotecas têm assinatura do Embase. Existe um viés de idioma, né, na busca eletrônica. Quando a gente busca nas bases de dados eletrônicas, a gente tem os estudos indexados que estão nos periódicos que foram indexados, ou seja, periódicos que são bons e relevantes o suficiente para serem indexados. A gente tende a achar os estudos em inglês. E em inglês tendem a ser os melhores estudos dos autores do mundo inteiro tendem a ser traduzidos para o inglês e publicados em inglês. E os estudos menos bons dos autores tendem a ficar na língua original. Esse é um exemplo de um estudo que identificou viés de idioma, no qual a gente vê que o único fator preditor da publicação entre publicar em inglês e publicar na língua original dos autores, que nesse caso era alemão, era se o estudo, por seu desfecho principal, ele era estatisticamente significativo ou não, se era positivo, o estudo era positivo ou não, né? Se ele conseguiu identificar o que ele queria com a sua hipótese conceitual ou não. Bom, se isso acontece na Alemanha, deve acontecer também em muitos outros países, nesse viés de idioma, certamente. Indo agora ao nosso assunto da estratégia de busca. O primeiro passo e mais importante é a definição da questão de pesquisa. E essa questão de pesquisa ela tem que ser de preferência de uma forma bem objetiva, não pode ser uma questão aberta demais, ela tem que ser mais fechada, mais estruturada. E a gente geralmente usa o acrônimo PICO ou PICOT, né, para a gente montar a questão de pesquisa. Na sequência eu vou me aprofundar nisso. O segundo passo é a gente selecionar uma coleção de termos de busca que se encaixam em alguns dos elementos da questão de pesquisa que a gente estruturou antes. Essa coleção de termos ela é formada por palavras textos livres, que são os descritores não controlados, ou seja, quaisquer sinônimos dos termos que a gente quer pesquisar, e descritores controlados, que são termos usados na indexação dos estudos nas bases de dados, que são os MeSH terms no PubMed e
na Cochrane, né, são chamados de MASH terms, são Medical Subject Headings, é, termos direcionadores de assuntos médicos, né? Na BIREM são os termos DEX, descritores em saúde, e no Embase são os termos M3, tá? Mas a lógica deles é a mesma, tá? E a gente também usa os operadores booleanos, o AND, OR e NOT, para a gente fazer a combinação desses termos de busca. Eu já adianto aqui que o termo not costuma ser enganador, né? Ele pode atrapalhar a busca, porque essa busca não deixa de ser um jogo de palavras. E se você coloca que você quer estudos de adultos e não de crianças, eu uso lá adults, not children. Como é um jogo de palavras e é um algoritmo de programação, ele vai, ainda não tem AI, né, inteligência artificial embutida nessas buscas, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar todos os títulos de resumos que tem lá a palavra criança e vai excluir, porque você falou not children, mesmo que seja um trabalho que esteja escrito assim. Esse assunto já foi estudado em crianças. Agora eu apresento resultados em adultos. Ou seja, o trabalho é em adultos, mas como tem a palavra crianças no meio, ele caiu fora, né? Mesma coisa, por exemplo, para animais, not animals. Então vai ter um trabalho que diz assim: isso já foi pesquisado em animais. Agora apresentamos resultados em humanos. Mas como você botou not animals, então ele vai excluir. Então cuidado com o termo not. Aqui é o acrônimo PICO, né? Aparece às vezes PICOT, de tipo de estudo, no final letra T, ou PICOS, de study type, mas a lógica é essa aqui que está colocado na tela. Então, o P é de paciente ou problema, o I é de intervenção, o C é de comparador, o O é de outcome, que é o desfecho, e o S é de study type, ou T de tipo de estudo, tá? Então, a gente usa todos esses elementos para estruturar a questão de pesquisa, para a gente objetivar, entender bem qual é a pergunta clínica que a gente quer responder, para que a gente possa chegar numa pergunta que possa ser respondida com uma busca na literatura ou com um trabalho de pesquisa primário, com coleta de dados primários. Geralmente, para a gente fazer revisão sistemática de estudos de intervenções terapêuticas, né, de intervenções terapêuticas, a gente usa esses três elementos da questão de pesquisa que estão assinalados. Ou seja, a gente usa o P de paciente ou problema, a gente usa o I de intervenção e algum tipo de filtro para tipo de estudo. Geralmente, a gente quer, em primeiro lugar, estudo randomizado controlado. Então, e como já existem filtros validados para estudo randomizado controlado, então a gente aplica esses filtros, tá? Comparador, a gente pode colocar termos para comparador na estratégia de busca, caso a gente queira, tem uma questão que é contra um comparador específico, quando a gente não quer deixar o comparador em aberto. Então, se eu quero aspirina versus clopidogrel, né, que são antiagregantes plaquetários, e eu quiser especificamente essa comparação, então eu posso colocar os termos para os dois produtos, né? Agora, se eu quiser saber aspirina na prevenção de eventos trombóticos, então eu posso deixar em aberto o comparador, colocar só aspirina. Então, os termos MASH, que eu mencionei anteriormente, eles são termos indexadores que são colocados como carimbos virtuais no registro do estudo, na base de dados, para que a gente chegue naquele estudo, mesmo que a gente não tenha usado os termos mais corretos, né? Ou seja, na hora que o estudo é indexado na base de dados, os bibliotecários lá da Biblioteca Nacional de Saúde, pegando o exemplo do PubMed, eles colocam nesse carimbo virtual no estudo com um determinado termo. Então, por exemplo, se eu quero achar estudos sobre insuficiência cardíaca, o termo em inglês é heart failure, o termo mais usado. Mas podem existir estudos que são sobre insuficiência cardíaca, mas os autores não usaram o termo heart failure. Eles usaram outro termo. Eles usaram cardiac failure, por exemplo, que é uma outra expressão. Mas como o estudo tem o termo MASH, heart failure, ganhou o carimbo virtual, mesmo que os autores não tenham usado esse termo, como o estudo foi carimbado, eu vou achar esse estudo. Porque se eu procurar pelo termo MASH, eu vou achar todos que foram indexados, independentemente do termo que os autores usaram, tá? Outra coisa interessante é que os termos MASH têm estrutura hierárquica.
ou seja, tem uma árvore de termos mesh. Se eu procuro um termo mais abrangente, eu acho tudo que está hierarquicamente abaixo na busca. E essa lógica se aplica também para os termos M3 e para os termos DEX, descritores em saúde, na BIREM. Aqui é o exemplo, tá, do que eu quero dizer com isso. Então, especificamente esse exemplo do termo mesh heart failure, lá no PubMed, se a gente procura heart failure mesh term, ele vai procurar automaticamente esses outros termos mesh que estão abaixo na árvore, que são o cardiorenal syndrome, dyspnea paroxysmal, edema cardiac, heart failure diastolic, heart failure systolic. Tudo isso aqui já vai ser procurado, tá? E uma estratégia de busca ideal para essa palavra, ela teria que ter, como nesse exemplo aqui, uma combinação de vários sinônimos para tem vários sinônimos. E também esse primeiro termo aqui é a sintaxe, né? É como o PubMed entende que é que você está usando o termo mesh, né? Heart failure entre aspas, com a palavra mesh entre colchetes, né? Então eu tenho heart failure mesh e aqui vários sinônimos que são termos não mesh, né? Só descritores simples. Todos ligados por or. Quando a gente junta sinônimos, a gente sempre usa or, tá? Esses entry terms são a lista de termos que os bibliotecários da Biblioteca Nacional de Saúde eles usaram na hora de indexar o mesh term. Porém, tem uma coisa importante para vocês saberem, que quando a gente procura o mesh term, não é automático que vai ser feita a busca para cada um desses termos. Ou seja, isso foi uma via de mão única. Esses termos foram usados pelos bibliotecários para decidir quais estudos que ganhavam o carimbo Heart Failure. Mas uma vez que eu uso o Mesh Term Heart Failure, eu só vou achar o que está carimbado com Heart Failure. Eu não vou achar automaticamente, ele não vai refazer a busca para cada um desses termos. E como a gente quer uma busca muito sensível, muito abrangente, então a gente tem que pesquisar cada um desses termos de novo. E sim, isso é redundante, mas isso aumenta bastante a sensibilidade e isso nos protege de erros de indexação. E existe 10 a 20% de erro de indexação no mesh term, ele não é perfeito. Um outro conceito importante é que se vocês estiverem procurando estudos clínicos randomizados, não dá para clicar lá no PubMed, tem lá um checkbox de um filtro para estudo randomizado. Porque aquele checkbox ele vai só procurar o mesh term de estudo randomizado. E isso não é bom o bastante. Não é sensível o bastante. Tem muito erro de indexação se o estudo é randomizado ou não. Então a gente tem que usar um filtro validado com uma estratégia completa que a gente recorta e cola na busca para a gente conseguir achar com maior probabilidade de acerto os estudos randomizados relevantes. Existem filtros validados, randomizados para busca no PubMed e também no Embase, que a gente recorta e cola e eles estão prontos. Eu vou mostrar para vocês aonde a gente obtém eles, tá? Aqui é um exemplo. Esse é um filtro que está colocado já no PubMed, mas ele não é um filtro do checkbox. Você tem que garimpar ele para recortar e colar ele, copiar e colar ele lá dentro do PubMed mesmo, que é nesse local aqui no Clinical Queries, vou mostrar na sequência. Esse aqui é um outro filtro validado das autoras, são duas mulheres, a Robinson e a Dickerson, e ele também é um filtro validado que vocês podem recortar e colar ele, né, copiar e colar ele diretamente na busca de vocês para aumentar com 99% de sensibilidade, selecionar só os estudos que com 99% de probabilidade o grupo de estudos que com 99% de sensibilidade contém todos os ensaios clínicos randomizados relevantes dentro. Existem outros, né? Aqui são os filtros também das mesmas autoras na versão para Embase. Notem que a sintaxe para Embase é diferente, ó. Então, no PubMed, quando eu quero dizer mesh term, a sintaxe é essa aqui, ó. É aspa dupla, entre colchetes, a palavra mesh, tá? No Embase,
quando eu quero o mesh term do Embase, ou seja, o termo M3, a sintaxe é essa outra aqui. É aspa simples vertical barra exp. Então, isso aqui que eu estou assinalando para vocês, esse crossover procedure entre aspas simples e barra exp, isso aqui quer dizer M3, né? Ele vai fazer a busca no termo indexado do Embase, tá? O Embase é meio um, manhoso, né? Meio difícil de pesquisar se você já não está acostumado com ele, porque se você usa aspa simples inclinada para um lado, inclinada para o outro lado, ele não faz a busca. Tem que ser a aspa vertical que ele usa, que o software usa. Então você tem que, às vezes, tem que copiar e colar a aspa que está na tela, na página do software mesmo, lá do Embase, né? Para você conseguir fazer a busca. E às vezes está dando erro na busca e você não sabe por quê. É porque faltou uma aspa num lado ou porque você usou a aspa simples inclinada e não a aspa vertical. Aqui é um exemplo, né, de como é construída uma busca, né? Ah, no nosso grupo da Gata Analyze, a gente costuma fazer esses blocos de palavras desse jeito, tá? Porém, vocês vão encontrar muitos grupos de pesquisa no mundo, principalmente no hemisfério norte, que eles usam dessa forma, né? Eles buscam termo por termo. Buscam assim, busca número um, randomized trials. Busca 2, controlled clinical trial. Termo por termo, em vez de botar todos ligados por OR. E depois eles usam já uma, uma linha única para juntar todos, tipo esse aqui, ó, o item 20, ó. Junta todos ligados por OR, tá? Eu não gosto assim, mas vocês vão encontrar muitas buscas na literatura que foram feitas desse jeito. Já falei de filtros para ensaios clínicos, e tendo dito isso, quero falar rapidamente assim, de exemplos de montar questão de pesquisa, estratégia de busca, para que a gente possa fazer uma breve experiência ali no PubMed mesmo, tá? Então, um, aqui um exemplo de uma estratégia de uma questão de pesquisa em primeiro lugar. Qual o efeito da estimulação elétrica funcional sobre o consumo de oxigênio, capacidade funcional e força muscular em pacientes com insuficiência cardíaca? Essa questão de pesquisa aqui, ela está boa, está bem estruturada, né? Porque ela está sendo específica, ela contém os elementos que a gente esperaria encontrar numa questão de pesquisa estruturada para fim de revisão sistemática ou até para fim de fazer um estudo primário, né? Está bem definido aqui. Pacientes com insuficiência cardíaca. Poderia ser mais especificado, poderia ser insuficiência cardíaca de que tipo? Fração de gestão preservada ou fração de gestão reduzida? Isquêmica ou não isquêmica? Então poderia ser mais especificado ainda. Intervenção, estimulação elétrica funcional. Se não existirem muitas variações desse método, então isso aqui pode ser bom o suficiente. Mas também poderia ser mais especificado qual tipo de estimulação elétrica funcional, enfim. Comparador, exercício aeróbico ou grupo controle. Não está explícito aqui na pergunta de pesquisa. Poderia ter sido explicitado na pergunta de pesquisa, idealmente deveria estar, embora a gente não costume usar o comparador na estratégia de busca quando a gente quer uma busca abrangente, né, para ver o efeito de uma intervenção versus qualquer comparador. O nosso desfecho de interesse ele está expresso aqui na pergunta de pesquisa: consumo de oxigênio, capacidade funcional e força muscular. Está bem especificado. Poderia até falar, ser mais específico ainda, né? Consumo de oxigênio conforme medido por tal método, capacidade funcional medida pelo, sei lá, o teste da caminhada de 6 minutos, ou um teste ergométrico, e força muscular também poderia definir melhor qual método, né, que foi usado para medir a força muscular. Em pacientes com insuficiência cardíaca, conforme estudos randomizados comparativos. A gente podia colocar aqui ainda que a gente queria ver o tamanho de efeito medido em estudos randomizados, tá? Então, vejam que tá bom essa questão de pesquisa, porém ela poderia ser mais específica para alguns pontos e ela poderia explicitar o comparador e o tipo de estudo. Tá? Aqui é um exemplo da questão de pesquisa que eu acho mais produtivo
a gente fazer juntos. Então eu vou, por exemplo, aqui para o PubMed, nós estamos aqui no PubMed, e eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos fazer qual o efeito da dapagliflozina no tratamento de insuficiência cardíaca em relação a qualquer comparador, tá? Ah, ensaio clínico randomizado. Então eu vou fazer essa questão de pesquisa, eu vou estruturar com vocês agora. Primeiro passo. O primeiro passo para a gente fazer uma busca não é não é começar a fazer a busca no PubMed normalmente, é a gente estruturar, na verdade, né? Eu só vou pegar aqui a grafia do termo. Então, o primeiro passo é a gente vir aqui, por exemplo, no, no editor de texto, e a gente vê aqui o P de paciente é o problema, o I de intervenção e o T de tipo de estudo. E aqui no meu P, eu vou montar aqui uma coleção de palavras no o meu tipo de paciente, que são pacientes com insuficiência cardíaca. Vou escrever em inglês aqui. Essa é a minha população-alvo. Eu até vou colocar insuficiência cardíaca sistólica, que é a fração de ejeção reduzida. Minha intervenção de interesse vai ser dapagliflozina. Meu tipo de estudo vai ser estudo randomizado, então eu vou pegar um filtro pronto. Eu poderia aqui enunciar a frase, né, conforme ela tem que constar no trabalho, bem detalhada e bem especificada, conforme falei no exemplo anterior, e é isso que vocês têm que fazer nos trabalhos de vocês. Uma vez que eu já tenho assim definido qual é o meu P, a minha intervenção e o meu tipo de estudo, eu posso vir aqui para o PubMed e antes de eu começar qualquer busca aqui, eu tenho que descobrir, montar a minha busca com termos indexados. Vamos ver se tem termos mesh, né? Então eu posso sair dessa base de dados principal aqui, desse buscador que acessa todas as bases de dados do PubMed e entrar aqui na base de dados do Mesh Terms, aqui no canto inferior direito, né? Então eu posso entrar aqui no Mesh Database, que é onde eu busco basicamente para saber se existe um termo indexador para o que eu estou querendo pesquisar. Então, por exemplo, eu quero insuficiência cardíaca sistólica. Então, heart failure. Então, eu vou acessar, vou pesquisar aqui heart failure. E ele me disse, sim, existe um termo. E ele já está até me dando aqui na parte de baixo da tela, né? Existe já o termo para heart failure sistólico, que é exatamente o que eu queria. Eu vou clicar aqui. Quando eu clico no termo mesh, ele me apresenta a definição do termo mesh. Mais abaixo, aqui rolando a tela para cima, eu vejo aqui os termos sinônimos, né, que ele utilizou aqui na indexação, que não são muitos. Basicamente é Systolic Heart Failure e Systolic Heart Failures, né? Também tem Reduced Ejection Fraction. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui nesse botãozinho, né, à direita, onde diz Add to Search Builder, para eu copiar o termo já na sintaxe do mesh term. Ó. Ele já me trouxe para cá, já entre aspas, e com o mesh entre colchetes, que é o que eu preciso para usar na minha busca. E eu vou levar esse termo aqui para minha coleção de palavras, aqui no Word. E é útil vocês manterem essa memória. Meu colador aqui não está funcionando bem hoje aqui no Word, está bugado. Eu vou colar aqui diferente. É útil vocês manterem essa memória aqui para vocês terem essa busca salva no Word, para vocês poderem repetir ela depois e também citar a busca no artigo depois. Or, colocar aqui o termo de novo. Uh, vou colocar na ordem certa só. Systolic Heart Failure Mesh.
Eu vou tirar o mesh, né? Então agora eu só usei o termo na ordem certa, como ele aparece no, como eu espero que ele apareça no artigo, né? Historic Heart Failure, or, e daí eu posso botar aqui outros termos sinônimos. Eu posso vir aqui no PubMed, nos entry terms, e posso organizar eles ligados por OR, tá? Então, o que eu vou fazer, em vez de, como eu não vou gastar muito tempo com isso agora, eu até tenho usado até o ChatGPT, né, para me ajudar a estruturar as buscas. Para fins de simplificar nosso exemplo aqui, eu só vou usar esse outro sinônimo aqui também, que é a fração de ejeção reduzida. Vou usar esse termo aqui também, ligado por OR. Eu vou colocar só esse fragmento, ó, Reduced Ejection Fraction, porque pelo meu conhecimento dessa área, eu já sei que não tem outra doença assim, que vai dar essa mesma, vai usar esse outro termo que é Reduced Ejection Fraction, exceto a insuficiência cardíaca, né? Isso aqui ele é sensível o suficiente, esse termo, e não é sensível demais. Eu não vou pegar, não vou estragar minha busca. Se eu colocasse um termo abrangente demais, aqui como heart, coração, aí eu estragava minha busca, ele é abrangente demais. E aqui eu tenho que colocar só termos que estão no mesmo nível hierárquico do termo principal, né? Ou seja, são verdadeiros sinônimos. Tá? Aqui está o termo para o meu medicamento de interesse. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou lá para o buscador de termos mesh do PubMed e agora eu vou procurar o nome do medicamento. Dapagliflozina. Ele usa para muitos medicamentos esse conceito que ele chama de conceito suplementar, né? Supplementary concept, que funciona como o mesh term dos medicamentos. Eu vou pegar aqui, vou limpar essa caixa do buscador, eu vou clicar no Add to Search Builder, para eu pegar o termo com a sintaxe correta, né? E vou levar ele para a minha montagem da estratégia de busca no meu Word. E vou de novo repetir ele, só que dessa vez eu vou tirar o supplementary concept, para que ele procure como um medicamento, né? Desculpe, como uma palavra-texto simples. E vejam que interessante, ó, quando é medicamento, a gente também tem aqui, ó, nos entry terms, que são aqueles sinônimos, né, que os bibliotecários usaram para indexar o termo. Tem o nome comercial em vários países, né, como ele aparece, o nome codificado da época em que o medicamento era sigiloso e estava em desenvolvimento, e o nome químico. Eu até confesso para vocês que eu coloco tudo nas minhas buscas, mas o nome químico é um desperdício, né? Nunca a gente acha o estudo pelo nome químico. Pelos demais nomes a gente acha. Para fim de simplificar minha busca agora, eu até vou colocar todos aqui, exceto o nome químico, eu vou colocar todos esses aqui. Não é muito difícil. Então, editar, vou colar. Então, or, eu vou colocar minhas aspas duplas aqui. O PubMed ele não tem muita frescura, né, para as aspas duplas, né? Então a aspa pode ser reta, pode ser torta, ela vai funcionar. Agora, o Embase ele vai complicar com as aspas, tem que ser aspa retinha no Embase. É isso aqui que eu mando o ChatGPT fazer normalmente, tá? Quando tem assim muitos sinônimos, eu mando ele organizar a minha busca. Eu não mando ele fazer montar a busca para mim, tá? Eu que monto a busca porque ele não é muito bom montador de buscas. Mas eu mando ele me ajudar assim com o trabalho braçal. Nesse sentido, foi um belo avanço, né? A inteligência artificial. E por fim, agora, eu tenho já, olha só, eu tenho os termos para insuficiência cardíaca, que é a minha doença-alvo, eu tenho os termos para minha intervenção-alvo, e agora eu quero os termos para o tipo de estudo, que é estudo randomizado. Eu até vou fazer uma experiência que vou mostrar para vocês, que eu já vou começar a rodar minha busca. Eu vou copiar ela daqui, vou voltar para o PubMed, agora eu vou lá para o buscador principal do PubMed,
Voltei para a tela principal e já vou dizer para vocês para não pesquisarem nessa tela da busca simples, tem que ir na busca avançada, tá? E daí na busca avançada, vocês vão colar o termo, a coleção de palavras que vocês montaram aqui no Query Box e vão rodar a busca. Então ele está me dizendo aqui, ó, que tem 12.690 resultados para essa coleção de termos de insuficiência cardíaca sistólica ou fração de ejeção reduzida que eu montei, tá? Eu vou voltar lá para o meu Word, vou pegar a minha outra coleção de palavras aqui para dapagliflozina, vou colocar aqui no Query Box da busca avançada, vou clicar aqui no Add to History, e ele está me dizendo aqui que dá 3.482 resultados. E agora eu vou juntar esses dois aqui, a busca 2 e a busca 3, ligados por AND. Então, nota que interessante, o OR a gente usa para unir os sinônimos, e o AND a gente usa para fazer a intersecção entre os diferentes elementos da questão de pesquisa, porque a gente quer achar resumos que tenham as duas coisas, que tenham dapagliflozina e também tenham os termos para insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Então eu vou fazer aqui, ó, o hash to and, agora sim vou usar o and, hash 3. Né? Então, hashtag 2 e hashtag 3. E vou dar aqui o add to history. E dele me vai fazer a intersecção e vai me dizer que de todos esses estudos aqui abaixo, 342 estudos, de acordo com sua indexação, com o título e resumo, com o que tem lá do título e resumo, eles têm termos para dapagliflozina e também para insuficiência cardíaca sistólica. Tá? Como deu poucos estudos, e o que eu chamo de pouco? Olha, menos de 1.000 é pouco. Menos de 2.000 é bom. Eu diria que 2.000 resultados é o normal que eu espero. Menos de 2.000 é bom. Menos de 1.000 é pouco. Menos de 500 é muito pouco. Como veio poucos estudos aqui, eu nem usaria um filtro, eu já faria a triagem dos títulos e resumos direto a partir desses 342 aqui, tá? Mas para fim da nossa atividade, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode botar o filtro em cima, o filtro para estudo randomizado. Então eu vou clicar em cima do resultado aqui do número de estudos, 342, que são os achados que eu obtive cruzando ali o medicamento com a doença, né? Então ele está me apresentando aqui a lista dos resultados. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu não recomendo que a gente faça. Então, aqui à esquerda, ó, o PubMed ele tem alguns filtros. Tem filtro para data, que funciona muito bem. Tem filtro... E eu acho que só o para data funciona, tá? Eu uso só o filtro para data aqui do lado. Os demais filtros não são confiáveis. Então, mas ele tem aqui, por exemplo, por tipo de estudo. E se eu coloco aqui todos os tipos de estudo, ele vai ter a opção. Ó, tem estudo clínico fase 3, que geralmente é randomizado. Fase 4 pode ou não ser randomizado. Clinical trial é um termo que pode ser para estudo randomizado. Ele tem aqui, ó, randomized control trial especificamente. Tem veterinário também, mas eu não vou querer. E estou feliz com esses. Então eu marquei aqui 4 opções, né? Botei para clinical trial fase 3, clinical trial fase 4 e estudo randomizado. Só que quando eu faço isso aqui, ele não está aplicando. Ó, ele agora, dos 342 de antes, ele separou 59 resultados. E, com esses filtros aplicados aqui que eu selecionei. Só que isso aqui não é a aplicação de um filtro validado, sensível, que maximiza a chance de eu colocar para dentro todos os estudos relevantes e minimiza a chance de eu descartar um estudo. Porque o que ele está fazendo aqui é procurar os mesh terms de clinical trial e de randomized control trial. E isso não é bom o bastante, tá? Então, isso aqui é, no meu ponto de vista, o que não fazer. A gente não usa esses filtros aqui para fim de revisão sistemática, tá? Então, eu vou limpar os filtros, não vou usar desse jeito. E vou mostrar para vocês um lugar no próprio PubMed onde tem um filtro validado que vocês podem usar e citar nos trabalhos de vocês. Eu vou voltar aqui para a tela principal do PubMed e vou vir aqui, ó, a partir dessa tela principal na parte de baixo, eu tenho aqui, ó, nessa parte onde diz Find,
Eu tenho Clinical Queries, seria dúvidas clínicas. Vou clicar aqui no Clinical Queries. E dele tem uma opção aqui ele fala que ele usa o filtros do autor Haynes, e ele tem aqui a opção uh, Clinical Queries Filter Details. Eu posso clicar aqui no detalhe, e ele me dá essa tabela, onde tem aqui vários filtros, de acordo com o tipo de estudo, sendo que o primeiro aqui especificamente, que é para therapy, né, para estudos terapêuticos, ele é sensível, com 99% de sensibilidade e 70% de especificidade. Não nos interessa ser muito específico aqui, o que nos interessa é ser sensível. E daí a gente pode pegar esse filtro aqui, esse é o filtro aqui do autor Haynes, lá, que é da Universidade McMaster. Eu posso copiar ele aqui, o filtro, e posso colar lá na minha coleção de palavras para eu citar no meu estudo, na minha, no meu manuscrito que eu vou submeter para publicação. Que eu usei esse filtro aqui. Notem que ele veio pronto, eu não precisei montar ele. E ele já é testado e validado, né? Existem outros filtros também testados e validados. E eu posso pegar aqui as referências aqui do Haynes. Se não me engano, é um estudo de 2002. Tá aqui, ó. 2005. Esse aqui, ó. Então, Optimal Search Strategies for Retrieving Scientifically Strong Studies of Treatment from Medline. 2005. Essa aqui é a referência que eu cito, dizendo, ó, eu usei esse filtro validado. E daí, esse filtro sim vocês podem usar. Mas notem que não é só clicar um checkbox do PubMed, vocês têm que copiar o filtro, né? Então agora que eu tenho o filtro aqui, eu vou levar ele lá para minha busca avançada do PubMed. Eu vou voltar para minha busca do PubMed. Vou voltar lá para o meu buscador avançado, onde tem a minha memória da busca, né? Vou colar o filtro do Haynes aqui. Tá aqui, todos temos o filtro do Haynes. Vou mandar aqui adicionar a história de busca. Dá 6.681.000. Não se assustem com esse número, né? Porque esse aqui é. O que que são esses 6 milhões? É a quantidade de estudos aonde com 99% de sensibilidade estão contidos todos os estudos randomizados, controlados do PubMed, da Medline e também das outras bases de dados buscadas no PubMed. Então, eu não quero todos os estudos randomizados de todas as áreas, então eu não vou passar por todos esses 6 milhões, mas eu vou fazer o cruzamento entre a minha busca anterior, que são estudos de dapagliflozina e de insuficiência cardíaca sistólica, e agora eu também vou botar mais uma coleção de palavras, que são os termos para estudo randomizado. Então eu vou fazer a busca 2, a busca 3 e a busca 6. Ou, como o 2 e 3 já tá cruzado antes, aqui na busca 4, eu posso fazer a busca 4 e a busca 6. Para fins didáticos, eu vou fazer aqui busca 2 and a busca 3 and a busca 4. Ou seja, eu estou perguntando aqui para o PubMed, né? PubMed, mostre-me estudos que tenham no título e resumo termos para insuficiência cardíaca sistólica. E que também tenham um desses termos aqui para esse medicamento dapagliflozina. E que também tenham um desses termos aqui para estudo randomizado controlado. Então ele vai, e com isso ele faz a intersecção, né, entre essas três buscas e me faz essa mágica aqui que, teoricamente, até foi um mau exemplo. Ele deveria reduzir aqui o número de estudos, mas nesse exemplo específico esse filtro não ajudou, tá? O filtro não ajudou, deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Não, eu botei 4, fiz errado. Foi culpa minha. Eu deveria ter colocado 6, né? A busca 6. Então foi uma falha minha. Eu até vou usar aqui ó, uma coisa nova do PubMed. Faz uns 2 anos que ele colocou a opção de deletar a busca, né? Vou deletar essa busca aqui. E vou fazer aqui, ó, número 2 and número 3 and agora sim número 6 que eu tinha colocado por engano antes do número 4 é número 6. Agora sim o filtro vai funcionar. Ó, ajudou um pouquinho. Então,
caiu de 342 estudos para eu rastrear para 268. Porém, como aqui já eram não muitos estudos, né, nem valia a pena ter usado filtro nesse caso. Mas em muitos outros casos vale a pena. A gente baixa lá de 4.000 estudos para menos de 2.000, né, e daí acaba sendo uma busca factível. Então, em relação à montagem de uma questão de pesquisa e transformação numa estratégia de busca para a PubMed, era isso que eu tinha para apresentar nesse momento. Vou parar de compartilhar minha tela. Aliás, vou compartilhar mais uma vez minha tela aqui, na verdade. Voltar a compartilhar. Dar uma repassada aqui no conteúdo, quero ver. Quero falar para vocês o seguinte também. Aqui eu não vou conseguir demonstrar o Embase hoje, tá? Mas a lógica é semelhante no Embase. Então, no Embase, a gente tem que procurar o mesh term do Embase, que é o termo entry. Então, a gente entra no buscador dos entries, procura o termo. Aqui tá, ó, o termo de heart failure no Embase, ele é assim, né? Ele é aspas simples barra exp, tá? Ahn, e a lógica toda é a mesma. O Embase, ele tem esse botãozinho aqui, ó, que é o Sources, que você decide se você quer buscar só na base Embase ou na base Embase e também na base um, Medline, né, no mesmo buscador. Então o Embase tem essa vantagem. Aqui no Sources você consegue fazer isso. Tá? Para buscar na biblioteca Cochrane, o provedor de acesso é o site Cochrane Wiley, né? Então, lá na Cochrane Wiley, vocês vão ter lá o buscador de mesh terms também. E os mesh terms da Cochrane Wiley são iguaizinhos aos mesh terms do PubMed. Então, se você achou o mesh term lá no PubMed, ele funciona na Cochrane. Mas igual você tem que procurar ele aqui porque você tem que inserir ele na busca através dessa aba aqui do mesh term. Então você tem que procurar o mesh term, inserir ele na busca por essa aba e depois lá no Search Manager inserir os termos sinônimos também para você juntar eles na busca. Tem essa particularidade, tá? Aqui é o Search Manager. Então notem aqui que na busca 1 é o termo, o mesh de heart failure. E a busca 2 é o lugar onde eu posso colocar os termos sinônimos que eu vou juntar depois com OR, tá? Agora sim, vou parar de compartilhar minha tela. Podemos parar de gravar, tá, Veridiana? Sim, André, vou interromper só um minutinho.